Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para também auxiliar nos seus estudos. Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 29ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Nós estamos no volume 3, que trata do conhecimento de mundo. Dando sequência no conteúdo trabalhado aí na última aula, né? Falando em conteúdo, nós estamos trabalhando exatamente a parte de conteúdos. A gente trabalhou aí com os conteúdos para crianças de 0 a 3 anos, agora vamos trabalhar com os conteúdos para crianças de 4 a 6 anos, né? Lembrando, pessoal, nessa faixa etária, dos 4 a 3 anos, a gente vai trabalhar os mesmos conteúdos que trabalhamos de 0 a 3 e vamos acrescentar novos, tá? Mas espera aí, por que vai trabalhar tudo de novo se já trabalhou de 0 a 3 anos? Porque agora nós vamos trabalhar com eles de forma mais aprofundada, tá? Uma coisa um pouco mais profunda ali que não era permitido de 0 a 3 anos porque eles não tinham maturidade para isso. Novos conteúdos também vão ser acrescentados, por quê? Porque a criança também com 0 a 3 anos ela não tem como aprender muita coisa ali que a partir dos 4 anos ela já consegue. Por isso que vai ser acrescentados novos conteúdos, tá? Os conteúdos, gente, na educação de 0 a 3 anos, eles são muito simples, então eles não são divididos por blocos, por causa principalmente da faixa etária das crianças. Na educação de 4 a 6 anos, nessa faixa etária, eles já são divididos por blocos. E os conteúdos aqui, eles estão divididos em 5 blocos, tá? Quem quiser anotar, não precisa, mas quem quiser anotar, pessoal, eu vou falar pausadamente, vocês vão pausando aí o vídeo e fazendo anotação, mas não tem necessidade, tá? Não é coisa assim que vá cair no concurso. Então, ó, os conteúdos estão organizados em 5 blocos. Primeiro, organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar. Segundo, os lugares e suas paisagens. Terceiro, objetos e processos de transformação. Quarto, os seres vivos. Quinto, fenômenos da natureza. Certo? São 5 blocos aí que estão divididos aí os conteúdos. Agora a gente vai... Ah não, antes disso deixa eu só dar uma explicação aqui, né? Essa organização dos conteúdos e blocos visa contemplar as principais dimensões contidas nesse eixo de trabalho, oferecendo uma boa visibilidade ao professor, né? As especificidades dos diferentes conhecimentos e conteúdos. Essa divisão didática, ela vem aí, pessoal, para facilitar o trabalho do professor, a organização da prática dele, mas não é uma coisa assim que o professor tem que seguir à risca também. Outra coisa, os conteúdos, gente, embora eles sejam separados aqui em blocos, eles têm que procurar ser trabalhados de forma integrada, tá? Não é porque está separado em bloco aqui que você vai também trabalhar os conteúdos de forma fragmentada, de forma nenhuma, tá? Tem que trabalhar com eles de forma integrada. Olha só, falei forma umas 15 vezes aqui. A gente agora vai falar sobre o primeiro bloco de conteúdos, né, que fala aí da organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar. As crianças, desde que nascem, participam de diversas práticas sociais no seu cotidiano, dentro e fora da instituição de educação infantil. Tá? Então a criança, ela, né, sempre desde que nasce, ela tem contato com pessoas e assim ela vai participando de diversas práticas sociais. Dessa forma, elas adquirem conhecimento sobre a vida social ao seu entorno. Então, as pessoas com quem ela tem contato, ela vai adquirindo aí conhecimento social sobre a vida social a partir dessas pessoas. A família, parentes, amigos, instituição, igreja, posto de saúde, venda, rua, entre outras coisas aí, constituem espaços de construção do conhecimento social. Então, qualquer lugar que a criança tenha contato com pessoas, ela vai construindo aí o seu conhecimento social. Na instituição de educação infantil, a criança encontra a possibilidade de ampliar as experiências que traz de casa e de outros lugares. Estabelecer novas formas de relação, de contato com uma grande diversidade, costumes, hábitos e expressões culturais, cruzar histórias individuais, coletivas, compor o repertório de conhecimentos comuns, aquele grupo e etc. Então assim, gente, na escola, a criança, ela, principalmente através das rodas de conversa, ela tem a oportunidade ali de falar um pouco sobre a vida dela, sobre as coisas que ela aprendeu, sobre o meio ao qual ela vive dentro de casa, com os amigos, na igreja, né? Então ela consegue também cruzar ideias, né? Com as outras crianças. Ah, você vai na igreja? Também vou. Ah, mas eu vou naquela igreja. Ah, mas eu vou na outra. Ah, mas tudo bem, mas é toda igreja, né? Ah, mas você vai na igreja? Não, mas eu vou no forró com meus pais lá. Gente, então eles vão cruzando ideias, vão vendo a diversidade cultural, pessoal de cada criança e também a cultura do grupo. Por exemplo, olha, vai ter um parque de diversões ali que montou ali no bairro e ali vai ter uma roda gigante, vai ter uma montanha-russa para criança.
E todas as crianças ali, pelo menos a maioria, foi naquele parque. Então elas também têm uma história em comum para contar, né? Que faz parte da cultura delas. E a escola, gente, ela propicia muito isso, e precisa propiciar, não apenas em rodas de conversa, mas no parque, até mesmo na sala, em alguns momentos ali, permitir que as crianças troquem essas ideias. Gente, dentro desse bloco que a gente está trabalhando aqui, que são, esse bloco fala sobre a organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar. Então, dentro desse bloco, tem 4 conteúdos aí que a gente vai trabalhar. O primeiro é a participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos, canções e que digam respeito a tradições culturais de sua comunidade e de outra. Então a criança precisa participar de atividades que envolvam histórias, canções, né, tradições culturais, tanto do seu entorno ali como outras, de outros grupos, né? Ele vai na casa de um parente mais distante, ele percebe que a cultura deles são mais diferenciada, né, que eles têm outros costumes ali. Segundo, né, conhecimento do modo de ser, viver e trabalhar de alguns grupos sociais do presente e também do passado, tá? Então, assim, conhecer aí, né, o modo de cada pessoa ser, de cada grupo ser, de cada grupo viver, de cada grupo trabalhar, né, os modos dele de trabalho, de vida, tanto do presente quanto do passado, né? Por exemplo, como que as pessoas viviam aqui 50 anos atrás aqui na minha rua? Eu lembro que uma vez, eu gosto muito da série De Volta para o Futuro, que acredito que todo mundo deva ter assistido, né? Que é aquela sériezinha que um adolescente acaba viajando num carro, que é uma máquina do tempo, vai para o passado, aí ali ele meio que acaba ajudando, né? Interferindo no encontro dos pais. Aí ele precisa fazer a mãe dele se apaixonar pelo pai dele, senão ele não vai nascer no futuro, né? E eu acredito que todo mundo aí deva conhecer um pouco dessa história. E um dia eu falei assim, né? Eu tava assistindo e eu falei pro meu pai, puta, eu queria viajar a Guarulhos, né? Tem quase 500 anos já, né? A cidade de Guarulhos, não me lembro certo agora, não sei se é 478, 479 anos, eu não me lembro ao certo agora a idade. Mas é uma cidade bem antiga, quase da idade do Brasil. E... Não, mentira, gente. Isso aí é São Paulo. Acho que Guarulhos tem 458 anos, por aí. Desculpa, exagerei um pouco. E assim, eu falei pro meu pai, eu queria voltar 400 anos atrás para ver como que era Guarulhos. Meu pai falou assim, não precisa não. Basta você voltar 50. Ele falou, 50 anos atrás não tinha rua, não tinha nem o centro da cidade, só tinha carro de boi, sítio para tudo que era lado. Então assim, meu pai falou, eu não sei nem o que tinha 400 anos atrás, talvez só tivesse mato aqui, não tinha mais nada. Então meu pai falou assim, não precisa voltar 400 anos não, precisa voltar só 50, que a cidade não tinha nada 50 anos atrás. Então assim, eu achei o máximo aquilo. Então eu comecei a perguntar para o meu pai como que era, tudo, ele começou a explicar. Isso não tem muito tempo não, gente, tem o que, uns 20 anos no máximo, né? Eu já era adulto quando, né, eu conversei isso com meu pai. Então, assim, é importante para a criança também conhecer essas maneiras de ser, viver e trabalhar também das pessoas que passaram já, né, de grupos de outras gerações aí, para ver como que era o modo deles viverem também. Tanto, gente, que olha, eu vou até deixar na descrição do vídeo, eu vou até anotar aqui para não esquecer, né? Que essa saga De Volta para o Futuro, ela tem 3 filmes, né? O primeiro ele volta para o passado, no segundo ele vai para o futuro, e no terceiro filme ele vai para o Velho Oeste, que é 100 anos atrás da época dele. E ali, olha que bacana, gente, que legal. Eu lembrei até, porque justamente isso, né? Acho que foi nesse terceiro filme que eu comentei isso com meu pai, na verdade. Então, assim, ele volta quando a cidade dele estava sendo construída. Então era tipo um Velho Oeste, assim, e ali ele chega, não tinha asfalto, não tinha nada. Tanto que no primeiro filme, quem já assistiu vai saber, né? Tem um relógio na torre da igreja que ele foi atingido por um raio. E ali aquele relógio queimou, né? E não funciona mais aquele relógio, ele ficou defeituoso. Quando ele volta no primeiro filme, ele volta uma semana antes daquele relógio ser atingido pelo raio. Ou seja, uma coisa que aconteceu 30 anos atrás. E no terceiro filme, está construindo aquela igreja. E ali tem uma festa na cidade. Quando ele vai na festa, a festa é para comemorar, gente, o relógio que chegou para colocar na torre da igreja. Então aquele relógio que tinha quebrado no primeiro filme, que no segundo, que ele voltou e tal. Gente, aquele relógio tinha acabado de chegar na cidade 100 anos atrás. Então acho que talvez foi nesse filme que eu comentei com meu pai essa história. Então olha só que bacana, aquele jovem ele voltou no passado, né?
e ele pôde ver a construção da cidade, como que a cidade funcionava, né? Meu, e cara, muito bacana mesmo, muito legal assim. E eu vou deixar aqui a dica do filme do De Volta para o Futuro, né? Deixa eu só anotar aqui, pessoal. Pronto. Então, assim, é importante, gente, que a criança ela possa ter esse contato com o passado também, com as gerações passadas, para ver assim, puxa, hoje eu moro aqui, tem um açougue aqui na porta de casa, tem como que eu posso dizer? Tem um mercado, né? Aí tem a igreja perto de casa, tem a escola perto de casa. Como que era a rua da minha casa 50 anos atrás? Será que essa rua já existia? Será que 50 anos atrás, se essa rua existia, como que era? Será que tinha um açougue aqui pertinho? Será que tinha que ir mais longe e tal? Então, gente, é muito importante a criança ter esse contato também. Olha, eu fiquei até empolgado aqui, porque realmente é muito bacana. Então, é muito importante a criança ter esse contato também com essas gerações passadas, o modo deles ser, deles viverem, né? Deles trabalharem, como que as coisas funcionavam. Terceiro aqui, pessoal, né? O terceiro conteúdo desse bloco. Identificação de alguns papéis sociais existentes em seu grupo de convívio dentro e fora da instituição. Gente, identificar alguns papéis sociais, né? O que é um papel social, assim? Por exemplo, um pastor da igreja, um orientador, né, que está ali no bairro, por exemplo, às vezes, por exemplo, o dono de uma farmácia, né, ele organiza ali um evento para medir a pressão das pessoas, para ver se está tudo certo com as pessoas. O pastor da igreja, né, ou um padre ali, que está ali também para fazer um papel social, para passar uma mensagem bonita para as pessoas, né, uma mensagem de fé, de esperança. Então, assim, tem diversos papéis sociais. Tem pessoas que trabalham numa ONG ali como voluntário, prestando trabalho também. Então, são diversos papéis sociais aí que existe, né, no convívio aí de uma sociedade, de uma comunidade. E a criança precisa identificar esses papéis sociais dentro e fora da escola. Por exemplo, o papel do professor é um papel social, um papel de construção de personalidade, construção de cidadania. O sapateiro do bairro, como que eu posso, um farmacêutico, né, o dono do mercado, cada um ocupa um papel social, ocupa uma função ali para auxiliar as pessoas. Claro, ele tem que tirar o ganha-pão dele, mas tem aquele papel de auxiliar as pessoas naquilo que elas precisam, né? Fornecer alguma coisa, o médico, né? Tem um papel social muito bacana. Então, assim, a criança precisa identificar esses papéis sociais, tá? Tanto dentro da instituição quanto fora, né? Qual que é a função de cada pessoa, o que cada pessoa faz para melhorar a vida das outras. E por último aqui, pessoal, a valorização do patrimônio cultural, do seu grupo social e interesse por conhecer diferentes formas de expressão cultural. Então a criança precisa valorizar o seu patrimônio cultural, ou seja, assim, qual que é a cultura da comunidade em qual ela está inserida, o que as pessoas gostam de fazer no final de semana. Ah, tem um parque ali, tem um circo, ou a pessoa vai para um forró, ou então vai para uma feira beneficente, ou eles fazem uma festa junina fora de época, um carnaval fora de época. Então a criança precisa valorizar aquela tradição cultural do meio onde ela vive e também conhecer a tradição cultural de outras pessoas, né, de outros grupos aí um pouco mais afastados, para também ter essa noção de que nem todas as pessoas fazem as mesmas coisas, né? Tem grupos aí, diversos grupos, cada um faz aquilo que ele é melhor, que ele é mais cabível. Tá? A criança precisa ter esse contato também. A gente vai falar aqui agora sobre as orientações didáticas, né, para esse bloco que a gente está trabalhando. O trabalho com esses conteúdos, ele pode fomentar as crianças reflexões sobre a diversidade de hábitos, modo de vida, costumes de diferentes épocas, lugares e povos, né? E propiciar também o conhecimento da diversidade de hábitos existentes no seu universo mais próximo ali, né? As crianças da própria turma, vizinhos do bairro, etc. Gente, isso aqui é meio que chovendo molhado, a gente acabou de falar isso, né? Então trabalhar com esse tipo de conteúdo, isso aí pode fomentar bastante, ajudar as crianças aí sobre refletirem sobre a diversidade de hábitos, né? Que cada uma faz uma coisa, uma vai para a igreja no domingo, outra vai para o forró, outra vai jogar bola, outra vai assistir Netflix, né? Na nossa época, né, domingo, eu que sempre fui criado num seio evangélico, domingo, assim, a gente sempre ia para a igreja, e quando a minha avó de repente não ia, por algum motivo assim, no domingo, era final de domingo, final de tarde no domingo, era ver os Trapalhões e o Fantástico, né?
E assim, cada um tem a sua cultura, tem o seu modo de ver, e a criança ela precisa ter contato, conhecer a diversidade de cultura, né, através das histórias, dos relatos dos seus colegas também. Como a gente falou aqui também, diferentes épocas também, né, o que faziam no passado, o que fazem hoje, né. Esse trabalho ele deve incluir o respeito às diferenças existentes entre os costumes, valores e hábitos das diversas famílias e grupos, e o reconhecimento de semelhanças. Então as crianças virem ali, por exemplo, o que elas fazem de igual? Ah, eu vou para a igreja no domingo. Eu também, mas qual igreja que você vai? Eu vou naquela. Ah, não, eu vou naquela outra. Ah, mas é tudo igreja, né? Legal, tal. Ah, olha, eu vou para a igreja. Ah, não, eu fico em casa. Ah, eu brinco na rua. Ah, eu vou pro forró. Ah, eu vou pro funk. Ah, eu vou pro samba. Então, assim, também respeitar, né? Aquele, nossa, eu vou para a igreja lá fazer o bem, você vai lá pro forró, né, seu safadinho. Não, gente, respeitar. Cada um tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir, cada um frequenta um tipo de instituição, então precisa respeitar também essas diversidades, tá? Esse trabalho aí, ó, ele deve incluir o respeito às diferenças. Deve-se ter sempre a preocupação para não expor as crianças a constrangimentos e não incentivar a discriminação. Por exemplo, né, pessoal, que eu falei aqui, né, tipo, uma criança vai para a igreja, ó, muito bom, foi para a igreja, né? E você? Foi pro funk. Ah, nossa, hein? Que coisa, hein? Funk, ó, o outro foi para a igreja. Então o professor não pode, de forma nenhuma, fomentar esse tipo de coisa. A criança fala que foi no funk, fala, ó, legal, você se divertiu lá? Ah, que bacana, tal, e toca o enterro, né? Tenta mudar o tema ali, mas não pode constranger a criança, porque também não é culpa dela o meio ao qual ela vive, né? A cultura a qual ela está inserida ali no seio familiar, né? Das pessoas com quem ela vive. O professor ele tem que eleger temas que possibilitem tanto o conhecimento de hábitos e costumes socioculturais diversos quanto a articulação com aqueles que as crianças conhecem, como tipos de alimentação, vestimentas, músicas, jogos, brincadeiras, brinquedos, atividades, por aí. Então o professor tem que procurar trabalhar temas ali que possibilitem tanto o conhecimento de hábitos e costumes, né, socioculturais diversos, como aqueles que as crianças praticam ali, né, praticamente iguais ali, né, articulação ali, que tipo os tipos de coisas que as crianças conhecem também. Para ver que não é só assim, tipo, né, nossa, cada um tem um jeito de viver. Não, cada um vive com as suas diferenças. Mas as crianças também, né, têm coisas em comum ali. E isso precisa ser trabalhado com elas. Assim, as crianças elas podem aprender a estabelecer relações entre o seu dia a dia e as vivências socioculturais, históricas e geográficas de outras pessoas, grupos e gerações também. Então, as crianças elas vão aprender a estabelecer relações aí entre o seu dia a dia, nas suas vivências socioculturais, e também fazer relação aí com o passado, para ver o que mudou, por que mudou, né? Porque houve a necessidade de mudar, ou aquilo que continuou também. É importante que as crianças possam também aprender a indagar e a reconhecer relações de mudanças e permanências nos costumes. Para isso, as vivências de seus pais, avós, parentes, professores e amigos podem ser de grande ajuda, né? Nesse caso, a intenção é que reflitam sobre o que é específico da época em que vivem e da cultura compartilhada no seu meio social. Eu acabei de falar disso. Gente, eu adoro quando eu falo, e aí quando eu vou ler em seguida, tá exatamente aquilo que eu falei. Mostra aí que eu estou na guia, né, no caminho certo. Eu falei aqui sobre reconhecer essas relações de mudanças, né? Permanências no costumes, ou seja, aquilo que mudou, porque mudou, e aquilo que continuou. Que legal. Eu gosto quando acontece isso, gente, porque me ajuda até nos meus estudos aqui. Eu vejo que aí eu estou no caminho certo, né? Não estou falando besteira aqui na aula, que legal. A gente vai falar agora, pessoal, da segunda, né? O segundo bloco aí dos conteúdos, tá? Que fala sobre os lugares e suas paisagens. Os componentes da paisagem são tanto decorrentes da ação da natureza como da ação do homem em sociedade. Por exemplo, quando você está andando de ônibus, ou está andando de trem, e aí você está numa estrada e você vê muito mato, muito verde, árvores, montanhas, né? É uma paisagem? Olha que paisagem bonita. Minha esposa, por exemplo, adora tirar foto disso, né? Eu falo, meu Deus, mas não vai sair nada, amanhã vai sair um borrão, né? Ah, não, mas eu vou tirar foto. Então, minha esposa, por exemplo, adora tirar foto disso, né? Então, assim, é uma paisagem? E quando você está andando assim, você está indo lá para o centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, do Pernambuco aí, né? Qualquer que seja a região que esteja assistindo a videoaula, Bahia, Feira de Santana,
qualquer que seja o local, você está indo lá para o centro da cidade e tal, e aí você vê um monte de prédios e lojas e aquela coisa, é uma paisagem? Não, claro que é, como não? É uma paisagem construída, transformada pelo homem, né? O homem, né, pegou uma região ali, construiu uma cidade, a famosa selva de pedra, né? Porque há necessidade também, né, de se montar escritórios, né, lojas aí, também para auxiliar as pessoas, né? Você não vai pegar uma cabana no meio do mato lá e montar ali uma loja, alguma coisa assim. Você pode até fazer, não tem problema nenhum, mas quando você faz a coisa de uma forma mais organizada, você acaba auxiliando mais as crianças, né? Criar centros de compras aí, né? Como shopping center. E até mesmo na cidade, várias lojas ali, você auxilia as pessoas. Eu vou às compras, as lojas estão todas perto uma da outra. É uma paisagem, sim, uma paisagem aí modificada através da ação do homem, certo? Então, os componentes da paisagem eles estão tanto decorrentes da natureza quanto da ação do homem sobre ela. A percepção dos elementos que compõem a paisagem do lugar onde vive é uma aprendizagem fundamental para a criança, para que ela possa desenvolver uma compreensão cada vez mais ampla da realidade social, natural e das formas de nela intervir. Então a criança ela precisa ter esse contato aí com a paisagem, né, do lugar onde ela vive. Mas também, pessoal, por isso que fala, né, propiciar aí cada casa, né, pudesse plantar uma árvore na sua frente aí, né, e cuidá-la, né, de modo que a criança ela tivesse tanto esse contato do verde, quanto dos prédios, das casas, né, que é a necessidade, a moradia para a gente sobreviver, né, mas que a criança ela possa ter esse contato com a natureza também. Então é muito importante que a criança possa ter essa percepção aí da paisagem do lugar onde ela vive e também desenvolver, para que ela possa desenvolver uma compreensão mais ampla aí da realidade social e natural, né, e das formas também de intervir, né, nessa sociedade. Se por um lado os fenômenos da natureza eles condicionam a vida das pessoas, por outro lado o ser humano vai modificando a paisagem à sua volta, transformando a natureza e construindo o lugar onde vive em função das necessidades, que foi aquilo que eu falei, necessidades diversas. Para morar, trabalhar, plantar, se divertir, se deslocar, né? Eu falei sobre isso aqui agora, acabei, né, de falar sobre isso aqui, né? Para auxiliar inclusive as pessoas, ou seja, ele vai transformar de acordo com as suas necessidades. O fato da organização dos lugares ser fruto da ação humana em interação com a natureza abre a possibilidade de ensinar às crianças que muitas são as formas de relação com o meio e que os diversos grupos e sociedades possuem no presente ou possuíam no passado, né? Então, assim, são conteúdos desse bloco. Tem 3 conteúdos aqui nesse bloco, pessoal. Observação da paisagem local, como rios, vegetação, construções, florestas, campos, dunas, açudes, mar, montanhas, de acordo com a região. Observação da paisagem local. Segundo bloco aí, segundo conteúdo a ser trabalhado nesse bloco com as crianças. Utilização com a ajuda dos adultos de fotos, relatos e outros registros para observação de mudanças ocorridas nas paisagens ao longo do tempo. Né? Mais uma vez aí se faz presente a minha indicação aí que está aí na descrição da saga, né, De Volta para o Futuro aí, que são 3 filminhos aí maravilhosos que fala, né, sobre essas mudanças realmente, em que aquele jovem voltou no passado, olha que coisa gostosa, né? Voltou lá no passado e através daquela viagem no tempo, aquele jovem foi permitido a ele conhecer a sua cidade quando foi construída, né? Olha, puxa, aqui é onde eu moro, tal, mas não existia. Tanto no primeiro filme que ele fala assim, onde fica a estrada John F. Kennedy? Meu, nem existia a estrada ainda. E no terceiro filme tem uma rodovia lá, tem um desfiladeiro. E quando chega no terceiro filme, que ele volta lá 100 anos atrás, aquele desfiladeiro nem tinha sido construído. Ainda estava em projeto de construção. Então ele pôde ver coisas da época dele que nem existiam ainda quando ele voltou 100 anos no passado. Então, mais uma vez, fica aí a dica do De Volta para o Futuro, que dá pra gente ter uma compreensão melhor. E é importante a criança, com a ajuda dos adultos, gente, eu tô com um soluço tão chato aqui, a utilização das crianças com a ajuda dos adultos, através de fotos, relatos, outros registros aí, para observação dessas mudanças, né, ocorridas na paisagem ao longo do tempo aí no lugar onde ela mora. E por último, pessoal, a valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente, ou seja,
valorização de atitudes de preservação, gente. O que é preservação, né? A gente procurar transformar o nosso local onde a gente vive sem agredir a natureza, sem também prejudicá-la, porque afinal de contas a natureza é que nos mantém vivos também. Tá? Então a valorização aí de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e também do meio ambiente. Espaço coletivo também, aí eu vou fazer aqui uma coisa muito legal, que é falar sobre as nossas praças, nossos parques também, né? Ter esse cuidado bacana aí, cuidar realmente para que são espaços coletivos aí em que a gente pode usar, usufruir, descansar, se divertir e também deixar ali tudo organizado para o próximo, né? Que vai precisar daquele local também. A gente vai falar aqui sobre orientações didáticas, mas pessoal, como tem bastante coisa para falar sobre orientações didáticas, já estamos aí caminhando para mais de 25 minutos, então a gente vai deixar orientações didáticas para a próxima aula, tá? Acerca desse eixo aqui de os lugares e suas paisagens, tá bom? Por enquanto, vou pedindo a vocês aí que se inscrevam no canal, dá aquela curtida. Pessoal, peça para os amigos, parentes, namorado, namorada, irmão, tio, tia, sobrinho, marido, esposa. Peça para se inscrever no canal do professor. Quem não é da área de pedagogia, fala assim, ó, se inscreve no canal do professor, ajuda ele tem pouquinho inscritos, né? Faz as videoaulas com o maior carinho, tudo de graça aí para auxiliar nos nossos estudos. Se inscreve lá e pede para eles desativarem o sininho, porque aí, como ele não é da área de pedagogia, ele não vai ficar recebendo notificação, né? De repente a pessoa se aborrece, aí vai lá e se desinscreve do canal porque não quer receber notificação. Não, é só desativar o sininho. Mas peça lá para os seus amigos, seus parentes, ajudar o professor aqui com essas inscrições. Gente, ajuda bastante. Aí você vê youtubers aí que muitas vezes tem um canal que só fala bobagem e muitas vezes até coisas aí que prejudicam aí a formação de uma criança, de um jovem, e eles têm lá 1 milhão, 2 milhões de inscritos, ganham milhões por mês sem propagar nada de bom, sem contribuir com nada, só colocando coisas feias. Aqui, ó, o professor, eu não tenho nem 1000 inscritos, eu estou com 200 inscritos aqui no canal, então peço a vocês aí, dá essa forcinha pro professor. Gente, eu não vou ganhar dinheiro com isso não. Para ganhar dinheiro, acho que tem que ter 1 milhão de inscritos para ganhar dinheiro, gente, tá? Então, assim, não é para ganhar dinheiro, gente, é realmente para dar um incentivo para que nós continuemos com as videoaulas, auxiliando vocês também, tá? O meu pagamento é isso, gente, é esse carinho, essa retribuição. Então, peça para as pessoas também que você conhece aí se inscrever. Quem não for da área de pedagogia, fala lá, ó, desativa o sininho, né? Mas pelo menos se inscreve, ajuda lá o professor. Tá bom? Pessoal, por enquanto, a gente vai continuar na aula 30, né? Mas por enquanto, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.